Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, hoje 25 de junho de 2019, nós estamos reunidos para darmos continuidade ao nosso último capítulo de O Livro no Mundo Maior. E hoje é o nosso estudo de número 87, então foram 87 estudos da obra No Mundo Maior. E hoje será o nosso, acredito eu, o nosso encerramento, porque é a conclusão realmente do nosso querido André Luiz sobre esse período de trabalho no mundo maior. Vamos fazendo exatamente 2 anos. 2 anos? Olha, iniciou no dia 6 de junho de 17. 6 de junho de 2017 nós iniciamos. 18 de 19. Olha lá, que legal, que gostoso, que bom. Então, rogamos que o nosso Senhor e a espiritualidade amiga possam realmente nos ajudar e nos inspirar no finalzinho desse nosso trabalho. Vamos lá? Então, o capítulo 20 é No Lar de Cipriana. Vamos lá, então. Encerrada a semana de estudos que me propusera, e guardando valores novos no espírito, acompanhei Calderário em pleno crepúsculo, a benemérita fundação, nas zonas inferiores, a que o assistente chamara Lar de Cipriano. Extremamente perplexo ante o problema que me demandava a atenção, qual o do reencontro inesperado com meu avô, não me sobravam agora motivos para longas perquisições de ordem filosófico-científica, junto à privilegiada cultura do instrutor prestes a despedir-se. Você veja a maturidade de André Luiz, né? Lembra que ele era afoito, ele queria perguntar, ele já consegue ter um pouco de bom senso e já não é hora de perguntas, né? A pesquisa cedera lugar agora a... Olha aí o processo de evolução. O raciocínio ao sentimento. Recolher extenso material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma. Examinar a diversos doentes com os quais travara relações. Identificar a moléstias cujas causas se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Entre as novidades, porém, encontrara um enfermo que me transferira de ardente curiosidade intelectual às acuradas reflexões no tangente ao destino e ao ser. Reconhecia, diz André Luiz, agora que para conseguir a sabedoria com proveito era indispensável adquirir amor. Porque o raciocínio nem sempre consegue sentir. E é através do sentimento que nós mais aprendemos. Lindo isso aqui. Era indispensável adquirir o amor. Naqueles instantes, calavam em meu ser as perguntas inquietas, sofreadas pelo coração dolorido. Qualquer movimento que nós vamos realizar apenas com a razão, ela pode até resolver. Mas quando qualquer movimento que você irá fazer, que você possa querer fazer, que isso venha acompanhado da razão e do amor, o sucesso, vou usar esse termo, da realização é muito maior. Então nós temos pessoas intelectuais, mas pessoas robotizadas. Então o intelectual é o robô, porque ele não sente. E quase sempre é só um profissional robotizado. Mas um ser humano que aprende e que sente o que aprende, que faz tudo acompanhado com o movimento do amor,
ele se torna uma excelência em tudo que vai fazer. E aí a diferença. Naqueles instantes, calava em meu ser as perguntas inquietas, sofreadas já pelo coração dolorido. Poderia, em verdade, ter avançado muito no domínio dos conhecimentos novos, conquistado simpatias prestigiosas, renovado as concepções da vida e do universo, melhorando-as. No entanto, de que me valeriam semelhantes troféus se me não fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade? Gente, se me não fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade, o que a gente entendeu disso? O que adianta toda a intelectualidade se eu não posso ajudar o outro? Mas qual foi o termo que ele usou para o outro? Benfeitor. Benfeitor. Então, a pessoa ao qual eu tenho oportunidade de auxiliar, essa pessoa ela é um benfeitor para a minha pessoa. Ou ele então não é um peso. Eu vou ajudar fulano. Gente, que evolução de André. É um benfeitor. O Augusto está falando, será o avô dele? Vamos dizer que também seja, né? Porque não deixa de ser. Você foi um benfeitor. É. Porque eu venho entendendo, desde o início, quando ele vem comentando isso aqui, quando ele chega lá, essas reflexões que ele vem fazendo, que quando ele para aqui, que ele como ele diz, poderia, em verdade, eu ter avançado muito no domínio dos conhecimentos novos, conquistado simpatias, renovado as concepções da vida, melhorando-as. No entanto, de que me valeriam se ele encontrou o avô dele em dificuldade e ele não fosse ajudar esse avô? Nesse momento, como ele fala aqui no início, a pesquisa cederá lugar à meditação, raciocínio ao sentimento, né? Aí ele vai lá no final e diz, um enfermo que transferira da ardente curiosidade intelectual às acuradas reflexões no tangente ao destino e ao ser. Porque ele vê o avô dele, era uma pessoa que possuía bens, era isso, era aquilo, era um benfeitor para ele, e quando ele vai lá na espiritualidade, vê A situação do avô estava. dele, né? Eu peguei muito Dessa nesse forma. sentido também. De pensamento fixo na surpreendente questão da hora, cheguei em companhia de Calderaro, a enorme instituição em que Cipriana administrava o constante benefício de seu devotamento fraternal. Tratava-se, a meu ver, de casa socorrista, diferente de quantas conhecia. Parecia grande centro de trabalho propriamente terrestre. A maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de luminosa expressão. Lembra que Cipriana está administrando uma, vamos chamar de colônia, bem terra a terra, bem crosta terrestre mesmo, bem no limiar das cavernas. A maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, mas típicas personalidades humanas em processo regenerador. Já nos enquadrou, né? Vocês sentiram, né? Típicas personalidades humanas, com exceção de Cipriana e dos assessores que lhe compunham o séquito, a comunidade, não pequena, era formada de criaturas evidentemente inferiores, homens e mulheres iguais no aspecto aos que povoam os círculos carnais. Já deu para entender, né? Nem nós. Como acontecia habitualmente, Calderaro me veio em auxílio esclarecendo. Quem são? Vamos lá. Irmã Cipriana idealizou este amorável reduto de restauração espiritual e concretizou, usando os próprios irmãos sofredores e perturbados que vagueiam nas regiões circunvizinhas. Então, ela chamou os adoecidos que já estavam fazendo o movimento de renovação, e esse adoecimento se reflete no semblante, no rosto, na face, no olhar. E é o termo realmente típicas personalidades humanas em processo regenerador, que vagueiam nas regiões circunvizinhas.
E é sempre bom. Espírito superior, espírito puro, ele não chama o povo já com saúde. Ele chama o povo que precisa ter saúde moral para aprender com eles. E eles não têm nenhum problema com o trabalho. Eles querem é trabalho. Porque se existe algo que promove saúde moral, é o trabalho. Cabeça vazia, oficina do diabo. E não só isso. Esses espíritos, eles têm muito respeito pelo tempo. E quando fala em trabalho, não pensa que é um trabalho próprio. É um trabalho para o coletivo. Não é um trabalho em interesse financeiro. É um trabalho em prol de uma humanidade. É claro que não reside sistematicamente aqui. Todavia, neste colégio regenerador, passa grande parte do tempo que consagra ao seu ministério santificante nas esferas de baixo nível de evolução. No fundo, a organização funciona sob a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Ela mora no local? Não. Mas já ficou claro que ela passa pouco tempo ou muito tempo? Bastante tempo. Trata-se, pois, de importante escola de reajustamento anímico, de auto-reconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade. Nossa benemérita amiga iniciou a obra e tornou-se-lhe provedora fidelíssima. Contudo, o Instituto é de região inferior para criaturas que desejam melhorar suas condições de existência. Educandário de trânsito, sob a ação direta dos que dele colhem proveito, passou, destarte, a valioso núcleo de instrução e de amparo. Individualidades libertas da carne, em penosas condições íntimas nos setores do conhecimento, aqui recebem precioso concurso, a fim de se readaptarem convenientemente à vida. Só para a gente ilustrar, quando ela diz assim, que consagra ao seu ministério santificante nas esferas de baixo nível de evolução. Que consagra ao seu ministério santificante nas esferas de baixo nível de educação. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E aí ela vem aqui, olha. Trata-se, pois, de importante escola de reajustamento anímico, ou seja, da alma, de autorreconhecimento, saber o que é e como está. Autorreconhecimento. Olha, gente, autorreconhecimento é aquele momento que você se põe em frente ao espelho para você se reconhecer, porque a gente não se reconhece. A gente é capaz de falar muito bem do outro, mas a gente não sabe como somos, que somos, não sabe. Então, acho que o primeiro movimento é te reconhece. Te reconhece, olha, veja a situação que tu estás. Veja quem tu és. Olha para ti. Vamos tirar a máscara. Faça esse autorreconhecimento. Te identifica, te reconhece. É interessante o reconhecimento, mas é como se você não nos conhecesse. Faça esse primeiro movimento é o autorreconhecimento e de preparação. Para quê? Para indivíduos de boa vontade. Porque se não houver boa vontade para o meu aprimoramento, não adianta, não vai mudar. O Instituto é de região inferior para criaturas que desejem melhorar suas condições de existência. É um educandário de trânsito, sob a ação direta dos que dele colhem proveito. Vamos lá mais na frente. Grupos diversos de mediana condição dirigiam-se para um edifício ao centro da vastíssima organização, no qual adivinhei o templo votado à prece. Muitos companheiros se encaminhavam céleres, conversando ao nosso lado. Havia ali tanta gente alegre e tanta gente preocupada, como em qualquer via pública de grande cidade num plano denso. Tive a impressão de que visitávamos enorme universidade situada em clima sombrio. Olha, havia ali tanta gente alegre e tanta gente preocupada, esse alegre para não dizer assim barulhenta.
tanta gente alegre, tanta gente preocupada, como em qualquer via pública de grande cidade num plano desse. Então, tu imagina. Embora, quanto ao aspecto, fossem distintos entre si, quer os pequenos, quer os numerosos ajuntamentos de irmãos, que aí se moviam, eram idênticos uns aos outros pela nota viva de esperança, que a todos luzia no olhar percussiente, profundo, né? Quantos se nos deparavam, exibiam atitude evidente de trabalho e de renovação. Ainda mesmo os aleijados e doentes, que aí estacionavam em grande número, mostravam disposições de otimismo transformador. E você não vai me pensar que esse aleijado foi o aleijado do corpo. Esse aleijado aqui é o da alma. A venerável instrutora Prosseguiu Calderaro. montou aqui verdadeira oficina de restauração do espírito. Antigos expoentes do orgulho que entre os homens se enguiponavam na vaidade e no crime, depois de bastos anos de purgação, e ao demonstrarem propósito reedificantes, são recolhidos a esta casa, onde reorganizam sentimentos e cabedais a caminho do porvir. Daqui, como de outras instituições do mesmo gênero, localizadas em plenas regiões expiatórias, saem inúmeras reencarnações retificadoras. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem, à luz da esperança em Deus. A princípio, a organização custou-lhe muitos sacrifícios em matéria de tempo e de direito, que lhe mereciam os méritos pessoais. No transcurso dos anos, porém, elementos por ela mesma formados passaram a superintender a obra e a conservá-la. Muito lindo, olha. A venerável instrutora, ela montou então lá a verdadeira oficina de restauração do espírito. Quem eram? Antigos expoentes de quem? Do orgulho. Ainda há pouco nós estávamos estudando a mensagem no livro dos Médios de Joana d'Arc, mensagem número 12, retratando exatamente o orgulho. Antigos expoentes do orgulho que entre os homens atingiram o ponto mais alto, tá? Na vaidade e no crime. Quando se fala em crime, lembra do crime, inclusive do colarinho branco. O crime de você negar o auxílio a alguém que você tem plena capacidade de auxiliar, tá? Então, a palavra crime, ela acaba aí tomando uma extensão bem maior. Depois de muitos anos de purgação e ao demonstrar os propósitos reedificantes, tem que ter esse propósito. E aqui mais na frente ela diz assim, olha, daqui, como de outras instituições do mesmo gênero, localizadas em plenas regiões expiatórias, saem inúmeras reencarnações retificadoras. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal. Esquecer é não lembrar mais. Esquecer não é apagar da memória, é não ficar sempre lembrando. Fez o mal, fez, está feito. Muda a página, tira a lição e não tornes mais a pecar. Entende isso? O programa fundamental de Cipriano é o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem. Então, e o esquecimento do mal, quantas vezes nós deixamos de fazer o bem porque a gente valoriza o mal? Todo mundo faz. Todo mundo faz, a gente se esconde no todo mundo faz. Todo mundo faz, vai para o limiar das cavernas e nós também. E a gente valoriza muito mal. Pode ver, a nossa fala diária é sempre valorizando muito mal, o erro, o roubo. Esquece o mal e valoriza o bem. O programa fundamental de Cipriano é o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem, à luz da esperança em Deus. A princípio, a organização custou à nossa irmã Cipriana muitos sacrifícios, em matéria de tempo e até de direito. Ela tinha direito a repouso e não repousar, que lhe mereciam os méritos pessoais. No transcurso dos anos, porém,
elementos por ela mesma formados passaram a superintender a obra e a conservar. Daqueles que se melhoravam, eles já passavam a ajudá-la, né? E foi exatamente isso que ela fez. Ponderava eu a bondade e a sabedoria daquela esforçada, né, aquela valente missionária, pronta a todo serviço de colaboração superior, recordando meu próprio caso ante meu demente avô, emaranhado nas sombras, quando penetramos o santuário, onde sua voz se faria ouvir na oração. Cercavam-na diversas criaturas que lhe eram conhecidas. Um cavalheiro, visivelmente confortado, dizia-lhe reverente: Seguindo-lhe os conselhos, irmã, não mais senti pesadelos. Renovei minha atitude para com os familiares. Passei a cooperar em vez de combater. Olha, seguindo seus conselhos, irmã, não mais senti pesadelo. O que ele fez? Renovou a atitude para com os familiares e passou a cooperar em vez de combater. Agora sim, Exclamou Cipriana satisfeita. o bem duradouro é filho da colaboração fraternal. Você verá quão sensível diferença para a sua felicidade se verificará em torno dos seus passos. Irmã, falou-lhe simpática senhora, minha situação é outra. Agora reparo que o mundo não foi edificado para mim e que me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do mundo. Essa aqui é o quê? Egoísmo. Ela achava que o mundo era para ela. Olha só, o primeiro, seguindo-lhe os conselhos, irmã, não mais senti pesadelos. Renovei minha atitude para com os familiares e passei a cooperar em vez de combater. Esse aí foi a compreensão, o perdão. Essa criatura aqui é o próprio egoísmo. Ela diz assim, irmã, minha situação é outra. Agora reparo que o mundo não foi edificado para mim e que me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do mundo. Qual é o tema central dessa irmã? Egoísmo. A respeitável interlocutora estampou bela expressão fisionômica e respondeu a ela. Seu progresso é visível. O esquecimento de nossos caprichos pessoais dilata-nos a compreensão. Trêmulo velhinho, com todas as características de recém-desencarnado, dirigiu-se a ela de olhos rasos d'água. Irmã, ainda experimento os antigos achaques. Há instantes em que eu me sinto cair, perdendo a noção de mim mesmo, para despertar em seguida, aflito. A orientadora acariciou, discreta, encorajando. É natural. Esteja, porém, convicto de que a situação melhorará. Gastamos, às vezes, anos armazenando impressões que naturalmente não se esvaem em alguns dias. Outros companheiros se aproximavam com evidente intuito de ouvi-la, mas, notando-nos a presença, veio sorridente até nós, informando obsequiosa. Você vê que cada situação, olha, ele diz ainda em cima, olha, trêmulo velhinho, ainda experimento os antigos achaques. Há instante em que me sinto cair, perdendo noção de mim mesmo, para despertar em seguida aflito. Esse aqui faz pouco tempo que desencarnou e mostra ainda o apego dele ao próprio corpo físico. E aí você vê ela atendendo um a um, com a maior calma, a maior tranquilidade. Outros companheiros então se aproximavam e, com evidente intuito de ouvi-la, mas notando a presença, ela veio sorridente até nós, falando. Vamos lá. André, o problema de nosso enfermo já foi providenciado em todas as particularidades suscetíveis de solução imediata. Cláudio demorar-se-á no recolhimento até que se apresente em condições de mudança para nosso Instituto Regenerativo. Aqui se preparará convenientemente para o retorno aos círculos carnais. Tudo se processará com a harmonia desejável. Além disso, nossos cooperadores estão instruídos quanto ao auxílio que devemos a Ismênia para a concretização de seus ideais. Quem lembra aí? Cláudio era quem? Era o avô de André. E Ismênia era quem? A irmã. Isso, a irmã adotiva, não é verdade? Que vai ser o quê? Por parte de pai. Que vai ser o quê agora? É irmã por parte de pai. Que vai ser o quê agora dele? Vamos lá. Agradeci, confundido e sensibilizado, rendendo graças a Deus.
Nosso entendimento não se prolongou. O sinal da oração chamava-nos ao alegre e doce dever. Lembrando que o avô de André foi um homem de muitas posses, que ele passou a perna em muita gente, acumulou mó grana e depois foi pro limiar. Acho legal isso, né? Acumulou e agora tá no limiar das cavernas. Aí é para acabar, né? De que adiantou? Porque o tempo na Terra é curto, o mundo espiritual é longo, e lá é longo mesmo. Então é tipo assim, juntou dinheiro para quê? Para ficar enrolado no limiar das cavernas. E agora vai ter que reencarnar numa situação filho de pedreiro. Aqui no Brasil é ralar. É? Pois é, ser pedreiro em Manaus, nesse calorzão, então, aí é para acabar 2 vezes, né? Que o sol, ele além de secar, ele já esteriliza. O sinal da oração chamava-nos alegre e doce dever. Cipriana, assumindo a direção da prece, fez-se acompanhar pelos colaboradores diretos que a seguiam no momento. De alma genuflexa, ajoelhado, via de olhos erguidos para o alto, de onde jorrava intensa luz sobre a sua fronte. Imagina a cena. Do tórax, do cérebro e das mãos brotavam radiosas emissões de força. Tórax, o amor. Cérebro, a razão. Das mãos, o trabalho em ação. Coisa mais linda isso aqui. É o trabalho em ação. É o movimento, é o trabalho. E das mãos brotavam radiosas emissões de força divina, das quais ela se constituía visível e intermediária para nós todos. Aí volta a mensagem de Joana d'Arc de O Livro dos Médiuns. Olha, André Luiz coloca ela como uma o quê? Intermediária, porque a luz não é dela. A luz é divina. Ela está apenas o quê? Refletindo. Por isso, o espelho da vida, a mensagem de Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida. Nós temos que aprender a refletir Deus. E a nossa querida Cipriana aprendeu a lição. Por isso aqui no Livro dos Espíritos ele vai dizer que o tipo mais perfeito, que o modelo para eu refletir, o único na Terra é Jesus. E ele reflete Deus 100%. Como ele reflete Deus, eu refletindo Jesus, estarei refletindo Deus. Nós temos que parar de refletir a nossa própria imagem, que é doente e que não é perfeita. E temos que aprender a refletir a imagem de Deus, nosso Pai, através do nosso Senhor Jesus. Quando nós aprendemos essa lição, a gente começa a tomar jeito. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Alcançados pelos fulgurantes raios que fluíam de esfera, olha aí, ó, que fluíam de esfera superior, através de sua personalidade sublime, ela passou a ser um canal. Sentíamos-nos embalados por indizível suavidade. Nós tivemos um pouco disso com o nosso Chico Xavier. Ali emanava a luz do cérebro, do tórax e das mãos. E ele passou, com certeza, a ser um canal. Por isso, aquela multidão ia atrás daquele homem. Harmonioso coro de uma centena de vozes bem afinadas. Olha aí, Osa, lá tem. Cantou inovidável hino de louvor ao Supremo Pai, arrancando-me copiosas lágrimas. Imagina só. Logo após, a palavra comovente da instrutora vibrou no ambiente, exorando a proteção do Cristo. A oração da Cipriana é uma coisa assim extraordinária, maravilhosa. E em muitos momentos nos leva à reflexão de tudo quanto foi tocado no livro. Então nós achamos por bem, com a permissão aqui da Conceição, da tia querida, dar um destaque a essa oração. Isso vai ser feito pelos nossos companheiros Augusto e Malu. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos a ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem,
ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia que vergaste o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos conceda a paz, enquanto não vencermos o monstro da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desespero das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandone ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus servidores humildes onde estivermos. Mensageiro da Boa Nova, não permita que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos a responsabilidade e deveres. Não nos relegue à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. Assim seja. Fizera-se resplandecente o recinto do santuário. Vi então, através do espesso véu de lágrimas que me assomavam aos olhos, que maravilhosa coroa de brilhante, esvanecente cintilou, por instante, na cabeça venerável daquela missionária do bem, como se ali fora instantaneamente colocada por mãos invisíveis. Encerrada a reunião, Cipriana, com admirável simplicidade, veio despedir-se de mim. Por que não dizer? Tinha meus olhos velados de pranto. Desejaria segui-la como filho reconhecido para sempre. Tais a sabedoria e o amor que lhe transbordavam do Espírito glorificado. Calderaro foi o primeiro a abraçar-me, fazendo votos de boa viagem, a que não pude responder, sufocado pela intensa comoção. Os demais companheiros saudaram-me enternecidos. E, por fim, Cipriana apertou-me ao peito, beijou-me maternalmente e disse com olhos úmidos: Que o Pai te abençoe. Nunca esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. E talvez porque me visse tão fundamente sensibilizado, acrescentou: Estaremos unidos pelo Espírito. Desvencilhei-me dos seus braços com as saudades do filho, em cujo santuário interior jamais se extingue a chama da gratidão. De volta, agora, aos trabalhos que me aguardavam, solitário e comovido, aspirei os perfumes da noite clara que se povoava de prestigiosas mensagens dos astros reluzentes. Supliquei mentalmente: misericordioso Senhor, digna-te abençoar o verme que eu sou. Tive a impressão de que meu coração pulsava inchado dentro do peito. À frente dos meus olhos faiscavam constelações, indicando gloriosos destinos num futuro infindável. E ponderando em silêncio a grandeza de Deus, verti copioso pranto de júbilo, dando guarida às intraduzíveis sensações que me invadiam a alma, extasiada e feliz, sob nova esperança. Libertação nos aguarda. É o nosso próximo livro. Maravilhoso. Vamos só fazer um breve comentário sobre essa prece, que já será a nossa prece de encerramento. Oi, querido. Não. Ele estava aprendendo. Em verdade, a gente vai perceber no livro nosso laudo despertar para a vida real, para a vida espiritual,
Os mensageiros, eles saem na condição de aluno. Os missionários, eles se tornam um aluno, um trabalhador. E a partir daí, ele está um aluno, um trabalhador. Mas nesse livro, ele deixou bem claro, a partir de hoje, eu passei a sentir. Eu acho que esse foi o movimento. Hoje é o amor. Até então, era só a razão. O raciocínio, era o cientista, era o pesquisador, era o homem que queria entender de forma lógica tudo aquilo. Mas ele não entendeu que realmente, para que haja uma compreensão perfeita, é necessário sentir. Sem emoção, somos apenas lições robotizadas. O que eu achei lindo nessa mensagem é que ela vai chamando, olha só como ela se refere a Jesus, pautando cada ponto, olha. Senhor Jesus. Aí ela vem, doador da vida, distribuidor de sumo bem, príncipe da paz, mestre da sabedoria, emissário do amor divino, pastor da luz imortal. Às vezes a gente vai orar e a gente fica, Senhor Jesus, é não sei o que, não sei o que, Senhor Jesus, é não sei o que, não sei o que, Senhor Jesus, não tem assim, né? Ela aqui, ao invés de repetir Senhor Jesus, ela foi falando dele, pastor da luz imortal, distribuidor da riqueza infinita, embaixador angélico, mensageiro da boa nova. E ela finaliza, companheiro da eternidade, dai-nos, amado Jesus. Eu acho formidável aquela que ela fala no trabalho, que a gente não durma e deve... Que é isso que a gente vai falar. Né? Doador da vida, doador da vida. A vida, ela é nossa responsabilidade, mas nós não somos criador da vida. Então, doador da vida, acorda-nos a consciência. E aí a gente lembra de Paulo, levanta, ó tu que dormes, acorda-nos a consciência. Todos nós estamos adormecidos, dormindo, sem termos verdadeiramente a consciência do que, por que estamos aqui. Acorda-nos a consciência, para semearmos a ressurreição. O que é ressurreição? Voltar à vida, né? Voltar à vida. Eu estou morto e eu volto para a vida. Então, nós vivemos uma vida morto. Nós somos mortos para a espiritualidade. O morto, ele não progride, ele não trabalha, ele está em estanque. E é basicamente esse movimento. Se eu estou encarnado e eu ainda não estou fazendo o meu processo de renovação, se eu ainda não estou fazendo o meu movimento de renovação, eu estou morto. Por isso que ela usou o termo ressurreição. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito, com as armas da espiritualidade em mim. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes, que é aquele movimento, eu estou cansada, eu estou cansado de pessoas, eu estou cansado de fulano, toda vez ele vem a mesma, eu estou cansada. Afugenta para longe de nós essa sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos que ignoram o que eu já sei. A gente às vezes não cansa de pessoa, cansa de problemas. Olha aqui, ó. Emissário do amor divino, não nos concedas paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desespero das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus servidores humildes onde estivermos, seja dentro de casa, seja na via pública, seja no ambiente profissional.
Mensageiro da Boa Nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços, dos que reclamam por socorro nos círculos do sofrimento. É ser indiferente. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. É linda essa mensagem. Finalizamos, né? Foi bom o nosso estudo? Maravilhoso. E assim nós encerramos mais uma obra. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E eu acho que foram muitas lições na obra, no mundo maior. Vamos agradecer a espiritualidade amiga. Parabenizo a todos vocês. Começamos em um bom número e estamos terminando num número razoavelmente bom. Mas é a frase de Emmanuel: começar é fácil, permanecer é difícil, terminar é crucificar-se. Obviamente que ele não estava falando de um livro, ele estava falando do propósito íntimo. A gente se empolga, a gente começa, a gente fica todo feliz com a nossa renovação. Permanecer dela é um sacrifício e terminar é realmente crucificar-se. Vamos fazer a nossa prece, aí logo depois nós vamos ouvir os avisos. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, já se passaram tantos anos em que nos reunimos todas as terças para estudarmos as obras psicografadas por Chico, do nosso querido André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários, Obreiros da Vida Eterna, e finalizamos no mundo maior. Temos lições falando da realidade espiritual, da responsabilidade de cada um de nós, do acordar de cada um de nós no mundo espiritual, e a informação sempre maior, a lei da ação e da reação. Nenhum de nós espíritas poderemos reclamar ou falar: eu não sabia. A nossa responsabilidade é muito maior, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Temos que ter respeito para com o nosso corpo, temos que ter respeito para com o nosso semelhante, temos que ter respeito para com os recursos que a misericórdia divina nos conduziu. Os tempos são chegados. Ajuda-nos, amor querido, a acordar a nossa consciência e, como diz a Cipriana, podermos ressuscitar para a vida em espírito. Graça te damos, Senhor Jesus, e agradecemos a todos os nossos amigos espirituais que nos auxiliaram e que nos inspiraram em mais um trabalho. Obrigada, amor de nossa vida.